sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Lu e hoje eu vou continuar a compartilhar a minha história com vocês. Lembrando que você que teve ou tem endometriose pode também compartilhar sua história. É só enviar um e-mail para hasle.lu@gmail.com e juntas poderemos ajudar outras mulheres. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre endometriose agressiva, seus sintomas e o que ela fez comigo e as sequelas que me deixou, é só ficar aqui comigo, começar a me seguir, apertar o sininho das notificações, dar o seu like e compartilhar, que é muito importante. Bem, gente, na semana passada nós vimos o conceito sobre o que é endometriose. E eu falei também sobre como foi que ela começou a se manifestar no meu corpo, que foi através da minha bexiga, da minha urina. Mas eu não expliquei para vocês o que é endometriose agressiva, conhecida no Brasil como profunda ou severa. Mas a partir de agora, eu vou deixar um conceito para que vocês leiam e possam entender melhor. Agora que você já sabe o que é endometriose agressiva, conhecida como profunda ou severa, eu vou explicar para vocês porque no vídeo anterior eu falei que quando eu cheguei aqui na Alemanha, a minha situação com a minha bexiga piorou. No Brasil, os sintomas eram iguais a cistite. Eu ia ao banheiro e de repente sentia vontade de ir novamente, mas não doía, não ardia. E aqui começou também como uma cistite, mas de repente foi piorando, piorando. E quando eu ia ao banheiro e eu voltava, e se eu prendesse, não quisesse ir novamente, o meu corpo começava a esquentar, eu começava a ficar tonta, eu sentia o corpo quente como se eu estivesse com febre, eu passava mal, então eu tinha que voltar a ir ao banheiro, eu tinha que voltar. Então eu falei tudo isso para a médica. E a médica dizia que não entendia, porque eu não tinha problema nenhum com a minha urina, nem com a minha bexiga. Mas eu sentia sempre isso. E quando eu falei para vocês que eu fiquei com sequelas, eu sinto até hoje. Eu passo um tempo bem, outro tempo não muito bem. Um tempo bem, outro tempo não muito bem. Agora, neste momento, eu me sinto melhor. Mas não quer dizer que eu não sinta muita vontade de ir ao banheiro. Eu sinto muita vontade de ir ao banheiro. Outra coisa, quando eu vou ao banheiro, é como se a minha bexiga não esvaziasse. Sempre fica dentro, sempre fica urina dentro. E é como se eu tivesse que fazer força para sair. Aí fica saindo um pinguinho, 2 pingos, 3 pingos. E muitas vezes, mesmo depois que eu tenha feito muita força, que eu volto, vou me sentar, vou assistir TV, vou fazer alguma coisa, dá vontade novamente de ir ao banheiro, infelizmente. Então eu conversei com a médica e ela falou para mim que foram sequelas. Eu fiquei com a bexiga preguiçosa porque a endometriose passou muito tempo na minha bexiga. Há muitos anos mesmo. Nenhum médico foi capaz de descobrir. Outra coisa que eu não posso deixar de falar para vocês. Há algum tempo eu era viciada em Coca-Cola. Só que eu sou uma pessoa muito observadora. E eu observava que sempre que eu tomava Coca-Cola, muita Coca-Cola, as minhas noites eram bem piores. A minha urina saía quente, além de sair aos pingos, saíam quentes. Eu me lembro que uma vez eu tive todos os sintomas de infecção urinária. Eu li na internet, vi quais eram os sintomas e eu imaginei, eu tô com infecção urinária. E eu havia tomado muita Coca-Cola no dia anterior. Então eu fui à médica, fiz o exame de urina
e eu não tinha nada, absolutamente nada. Então, eu comentei com a médica sobre o que eu achava, né? Eu achava que aconteceu aquilo ali comigo por causa da Coca-Cola. Ela achou estranho, mas algumas outras vezes eu fiz o teste e realmente foi verdade. Então, já vai fazer um ano que eu parei de tomar Coca-Cola. Mas para falar isso aqui com vocês, eu tive que refazer o teste. Ontem eu tomei Coca-Cola. E por incrível que pareça, a noite passada eu não dormi. Eu fui ao banheiro a noite quase toda, sentindo os mesmos sintomas de antes, como se eu tivesse alguma infecção urinária. Mas hoje eu já tomei bastante água e já estou me sentindo bem melhor. Então, se você tem algum problema de bexiga, gente, evite tomar Coca-Cola. No vídeo anterior, eu deixei o link do exame que eu fiz aqui 2 vezes, chamado de urodinâmica. E foi depois deste exame que a médica conversou comigo e com meu marido para que, se eu tivesse um pouco de estresse naquele momento, que eu parasse e descansasse. Eu me lembro que na época eu estava estudando muito para obter o curso A1 em alemão. A médica pediu para que eu parasse, não fosse mais ao curso, para que eu pudesse descansar um pouco. Eu me lembro que eu parei o curso, fiquei uns 2 meses sem estudar, só passeando, relaxando. Então eu fui à médica e a médica me perguntou se eu poderia voltar. E eu falei que sim, que apesar de ainda continuar indo muito ao banheiro, eu me sentia um pouco melhor. Então eu voltei a estudar. E de repente eu comecei a cansar. E este cansaço foi se transformando em dificuldades para respirar. Mas sempre que eu tomava nebulização, eu melhorava. Fui ao médico, fiz exame do pulmão e o meu pulmão não tinha problema nenhum. Eu era uma pessoa saudável. Fui ao médico, fiz exame de alergia e eu não tinha nenhum tipo de alergia. Então, eu era uma pessoa muito saudável. Era o que apresentava. E os sintomas? Por que eu ia muito ao banheiro? E eu era saudável, a minha bexiga era saudável, a minha urina era saudável, mas eu ia muito ao banheiro. E de repente, eu comecei a cansar. E eu não tinha problema nenhum. Eu não tinha alergia, eu não tinha asma, eu não tinha nenhum problema no pulmão. Mas por quê? A mesma resposta sempre foi: é psicológico. É psicológico. Vou ficando por aqui. Tenham dias abençoados e até a próxima.